é saúde? Tá na mídia? É claro que é saúde na mídia. E começando mais um episódio inédito, não é isso, Amanda? Inédito e super importante para você. Mas antes da gente revelar o tema de hoje, dá o seu like. Curte aí que a gente já diz para você o que vai vir pela frente. Aproveita e compartilha também o nosso canal e já se inscreve por aqui. Hoje a gente trouxe a doutora Palena para falar um tema muito importante, inclusive que a gente fala sempre por aqui no Saúde na Mídia, que é sobre a ansiedade. E vocês se perguntam, doutora Palena é dentista, vocês já conhecem ela aqui do Saúde na Mídia, ela que é especialista em reabilitação oral, em dentística, estética, entre outras, e ela vai explicar pra gente o que é a relação entre ansiedade, que a Karina acabou de falar, e saúde bucal. O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente conta pra você agora. Oi, tudo bem, Palena? Seja bem-vinda. Gente, estou muito feliz de estar de volta no programa. E aí hoje a gente vai falar sobre esse tema que eu gosto muito e é muito importante para os dias de hoje, que é o impacto que a ansiedade traz para a nossa saúde bucal. Muita gente não sabe, mas o bruxismo, por exemplo, é um grande impacto da ansiedade na nossa saúde bucal. O apertamento também é um grande impacto. E outro também é a nossa perda de saliva. Um exemplo é quando a gente fica ansioso, fica nervoso, tá com medo, a nossa boca não fica um pouco seca. Imagina isso constantemente. Então a gente fica também com a saliva reduzida. Gente, olha só, o bruxismo, que a gente começou citando aqui, eu já desconfiava, porque quem é ansioso acaba arranjando os dentes, comprometendo, a gente trava a boca, o estresse piora, e o bruxismo está totalmente ligado ao estresse, a gente sabe que não tem controle, e é algo que realmente a gente tem que fazer um tratamento, incomoda muito, e nos picos de estresse, de tensão, vem a dor de cabeça, vem a dor muscular. Palena, explica mais. Vamos começar falando do bruxismo, depois eu quero muito saber sobre essa questão da saliva, Karina, porque eu não fazia ideia que a saliva estava totalmente ligada à ansiedade e à saúde bucal. E a maioria não faz ideia, né, do quanto impacta a saúde bucal a questão do estresse. Exato, isso é bem verdade. Voltando para o bruxismo e o impacto que ele traz na saúde bucal, né? Mais ou menos como que o bruxismo funciona. Só o fato de você apertar ou ranger os dentes já traz um impacto na nossa musculatura muito grande e também pode fazer com que nós Pode cortar? Pode. Pode já continuar começar de novo essa resposta. Tá. O bruxismo traz um impacto muito negativo para os nossos dentes e para a nossa musculatura. Então nós acabamos até fraturando o nosso dente. E é o estágio final, a fratura dental pode levar ao implante. Mas até chegar nesse processo, nós ficamos com muitas dores musculares, nós ficamos com muito incômodo na mandíbula, muito incômodo na mastigação. Isso é muito estressante também. E não só aqui, doutora, eu como paciente também de bruxismo, eu sinto dores na região do trapézio, elas vão irradiando, aquele zumbido no ouvido. Vamos falar desses sintomas mais comuns também? Vamos sim. É comum sentir a dor de cabeça, porque os músculos da mastigação, eles não envolvem só a mandíbula, eles também envolvem essa região da cabeça, do ouvido. Então é muito comum a dor realmente irradiar para todas essas regiões. Então pega assim o trapézio, pega o pescoço e até também uma noite mal dormida pode acarretar também um bruxismo, um mal mais elevado assim. E tem como prevenir? A prevenção para tudo na vida é não se estressar, pé na areia, a caipirinha, água de coco, entendeu? Aí pronto, aí relaxa. A prevenção hoje em dia para essas doenças que são acarretadas pela ansiedade, o principal é o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico. Nós dentistas agimos principalmente na parte física. A parte psiquiátrica e psicológica ela também precisa ser adressada. Então, essa parte dos dentes, ela pode ser prevenida e tratada com a placa oclusal, por exemplo. Ela é muito importante e é um tratamento que nós chamamos de padrão ouro. Essa aqui é a placa, nós usamos de forma personalizada. Cada paciente precisa passar por uma moldagem ou um escaneamento digital, que hoje em dia nós fazemos escaneamento digital. E a placa ela pode ser impressa tanto de forma 3D
quanto feita manualmente mesmo, como antigamente. Tem essas duas opções, é uma placa rígida e você usa à noite quando vai dormir. Concurseiros online também, prestem atenção. Se você estiver em casa estudando 4 horas seguidas, também é muito bom utilizar a placa nesse momento. E essa placa é para sempre? Tem que usar sempre? Sim, essa placa é para sempre. As pessoas geralmente pensam que ela é para proteção dos dentes, né? Tipo um protetor bucal. Mas, na verdade, a principal função da placa é a reposição da mandíbula. É fazer o reposicionamento da nossa mandíbula. Porque, geralmente, as pessoas que têm bruxismo, têm apertamento, o osso, que é a nossa mandíbula, ela tende a ficar mal posicionada, ou mais para frente, ou mais para trás. E isso que vai fazer com que nós sintamos essas dores do pescoço, dor no trapézio, dor na cabeça. Então a placa ela vai reposicionar. O bruxismo, na verdade, não é uma doença que a gente manifesta assim desde a infância. Ou a gente, a criança com 4, com 3 anos, assim que começa a dentição, ela manifesta também o bruxismo? Pode manifestar também. Com crianças é um pouco mais complicado para tratar, então precisa de um acompanhamento um pouco mais diferenciado. Como a dentição está em formação, está trocando, a placa já não vai ser o ideal para a criança, então precisa de outro tipo de tratamento. Aí com um pediatra, com um ortodontista e com a especialista no DTM, a gente vai fazer o ajuste necessário para esse caso. Mas a criança também vai precisar de um acompanhamento psicológico. E um fator que é muito importante a gente levar em consideração também é que nós, às vezes, temos as nossas emoções muito misturadas, né? A gente confunde um pouco uma raiva, um estresse, uma ansiedade e coloca tudo no mesmo pacote. Então, um exercício que eu costumo fazer com as crianças que eu trato é como identificar os sentimentos. E, às vezes, isso ajuda até os adultos também. Então, colocar num papel, fazer um diário de emoções. Isso ajuda na prevenção, isso ajuda no tratamento. E é algo que todo mundo pode fazer. Isso ajuda na nossa ansiedade, isso ajuda na nossa depressão, no nosso dia a dia mesmo e a controlar as nossas emoções. Como é que seria esse diário para a gente tentar explicar para o pessoal que está acompanhando aqui do que a gente pode estar fazendo? Já que é um geral, né? Todo mundo sofre de ansiedade, é o mal do século, a gente também pode estar dando uma cuidada nesse sentimento. Eu particularmente sou uma criança dos anos 90, então eu adoro caderno, adoro escrever, adoro canetinha colorida. Então eu sempre quero que todo mundo faça a mesma coisa. Eu indico para os meus pacientes comprar aquele caderninho ou um planner mesmo, bem bonitinho, e colocar lá. Pode ser diário, eu também faço o diário da dor, que é para identificar quais os momentos do pico da dor da mandíbula, da dor de cabeça, para a gente primeiro identificar se o bruxismo ele é mais de dia, se ele é mais de noite, se ele é o tempo inteiro. E também o diário das emoções, se ele estava sentindo dor, se ele estava ansioso, quando ele estava sentindo dor. E aí no diário das emoções, no papelzinho, ele vai colocar lá, estou me sentindo com raiva, passei por tal situação, estou fazendo meu mestrado, a minha dissertação está me estressando, e por aí vai. E, doutora, deixa eu te perguntar, a gente está falando sobre bruxismo de dia, do diurno, né? O bruxismo noturno e o bruxismo diurno. Sim. O noturno, a gente pode usar a placa, tá ali, porque é uma placa fixa, ela atrapalha na sua fala, mas o diurno, qual seria o tratamento? Por ter também bruxismo e apertamento, eu dedico muito meu tempo de estudo, meu tempo de trabalho, e por ter feito mestrado, eu trabalhei muito também nessa área de pesquisa. Então, eu até ganhei prêmios trabalhando com isso, estudando isso. E é muito bom desenvolver novas terapias, terapias alternativas, porque só a placa nem sempre vai ser suficiente. Então, nós temos também a toxina botulínica, que é uma ótima alternativa. Qualquer pessoa pode fazer, menos grávidas, né? Mas qualquer pessoa pode fazer. E outro tratamento também é a laser terapia de baixa potência. Ela é ótima para aliviar dores musculares. Tudo isso ajuda muito e eu gosto muito de combinar essas terapias com o uso da placa.
A dor já é quando, vamos dizer, está crônica a doença, mas Sim. como é que a gente faz o diagnóstico? Assim, a partir de quando a gente já tem que, peraí, eu posso estar com bruxismo? Começa quando você começa a acordar com uma sensação já de cansada. A mandíbula já vem aqui no músculo, você já está cansada, parece que você passou a noite falando. É muito mais fácil alguém entender isso quando trabalha muito falando, como vocês, por exemplo. Trabalha muito falando, então professores, e já sente a mandíbula cansada porque passa o dia dando aula. Então é um pouco mais fácil para entender, mas quando você já acorda com a mandíbula cansada, quando você vai comer um churrasquinho e você está trabalhando muito na sua mastigação para comer aquele pedaço de carne. Então isso já é um sinal. Quando você vai mastigar alguma coisa e já dá um choque aqui. Então isso, talvez esteja na hora de eu procurar um dentista. Isso não é normal. Qualquer desconforto, uma dor de cabeça, um zumbido no ouvido, isso já é sinal de que você deve procurar um dentista. Eu acho interessante porque eu tive essa dúvida. Eu não sabia quando, já tem muito tempo que eu fui diagnosticada com bruxismo, mas eu primeiro fui no ortopedista. Porque eu estava sentindo a dor no trapézio. Tava com isso aqui contraturado, né? Tipo, elevado, tensionado e sentindo aquela dor, aquele incômodo, achando que era alguma questão postural. E aí aquela dor irradiando. E aí já tinha começado a sentir nessa região sempre enrijecida, alguns nódulos, o ouvido sempre com a sensação de ouvido entupido, aí eu achava que era por conta da rinite, a sensação desse zumbido, eu achava que também tinha alguma coisa a ver com alergia, com sinusite. Quando eu fui no ortopedista, ele que me indicou para um dentista para falar que realmente eu poderia estar com bruxismo. Então, olha só, a gente não tem essa noção, a gente não sabe. Às vezes a gente precisa de um outro profissional para dizer, não, Sim. Você pode estar com bruxismo que está irradiando para cá, porque aparentemente não é nada relacionado à sua coluna ou algo ligado à ortopedia. É muito comum mesmo vir pacientes referenciados de outros especialistas e já rodaram muito. Eu tenho uma paciente, tem até um depoimento dela no meu Instagram, que ela passou por um ortopedista, ela passou por um otorrino, ela passou por emergência, só tomava Tramal mesmo no hospital já, estava muito mal. Ela achava que ela tinha rompido a parede do tímpano. Nossa, de é tanta horrível, dor. é horrível mesmo. E quando ela fez o exame no otorrino, que foi o último especialista que ela fez, ele falou, não tem nada aqui de errado com você, não tem nada, 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 nada. E aí, finalmente, alguém deu uma luz e falou, vai ao dentista. E aí ela foi pro consultório e nós começamos o tratamento dela, fez a placa e fez o tratamento com laser terapia. Com menos de 2 semanas ela já estava 100%, 100%. Ai, que ótimo. Tem algum hábito que a gente possa fazer, além de não ter estresse, né? Porque isso aí é um pouco difícil, é meio né, difícil. gente? De não ter estresse, mas vamos dizer, tem algum hábito que a gente pode, algum tipo de alimento, dá uma luz. O medo. Dá uma dica. Olha, tem uma coisa muito difícil também, além do estresse, assim, que é muito difícil controlar, mas uma noite de sono bem dormida é muito importante, muito mesmo. Mas além da noite de sono, é muito importante a forma como a gente dorme, porque muitas pessoas dormem de lado, com a boca aberta, roncando e com 5 travesseiros empilhados, e aí você fica com o pescoço todo repuxado. Tudo isso vai trazer hábitos e situações muito ruins para a sua musculatura. Então, inevitavelmente, você vai ter algum problema. E como é que a gente... Eu me interessei por essa parte, eu gosto de travesseirinho, gosto de dormir de lado, como é que a gente tem que dormir? O ideal mesmo é dormir assim. Dormir igual defunto. Dormir igual defunto. Fala logo, igual defunto, retinho. Dizem que é bom, eu tenho uma amiga que dorme assim, ela dorme assim, igualzinho defunto, porque ela diz que não dá ruga. Porque você não vai enrugar essa parte daqui, você não vai enrugar tua cara, não vai criar rugas aqui, então ela dorme assim, pra conservar. Essa dica é muito boa também pela questão das rugas, né? Mas eu não consigo, não. É muito difícil para algumas pessoas dormir assim por causa de não conseguir deixar a boca selada, né? Só que se você não consegue deixar também a boca fechada,
tem um problema de respiração. Tem algum probleminha aí com você, algum problema de respiração. Tem gente que respira muito pela boca enquanto dorme, por isso que ronca. Então, tudo isso precisa ser tratado. Doutora, eu lembro que você falou também de alguns aspectos para a ansiedade, né, que é o nosso tema de hoje, do que leva a ansiedade versus a saúde bucal. A gente falou do bruxismo, que está ligado ao estresse e que daí piora muito. E você falou da saliva. Eu fiquei muito curiosa sobre esse tema, de como que o excesso de saliva pode ser prejudicial e como isso está associado à nossa ansiedade. O que acontece, na verdade, é a escassez da saliva. Falta da saliva. O excesso de saliva não é problemático. A saliva é ótimo. A saliva, tudo na saliva é bom. Quando a gente perde a saliva, que já começa a vir coisas ruins, né? A saliva, ela funciona muito como uma camada protetora pra gente. Na saliva a gente acumula flúor. Então, se a gente tem algum processo carioso, a saliva vai lá e ajuda a proteger. Ela serve como um depósito de flúor pra gente. Então, quando a gente perde essa saliva, a gente pode ter, sim, mais cárie. Os nossos dentes, eles não vão ficar tão cheios de minerais em processos de acidez, como eles ficam normalmente. Então, os dentes ficam mais frágeis. E também uma coisa muito comum que acontece é a síndrome da boca que arde, a síndrome da ardência bucal. E aí a pessoa fica com a sensação o tempo todo da boca queimada. É muito, muito, muito desagradável. Isso tem sido muito constante ultimamente, principalmente em pacientes entre 30 e 37 anos, concursados. É o que mais tem aparecido no consultório. E qual é o tratamento para isso? Além dos ansiolíticos e terapia, que é muito importante, nós também fazemos a laser terapia e também prescrevemos uma solução que faz estímulo da produção da saliva, porque é muito importante fazer a produção da saliva. Se você não está mais produzindo, tem que estimular de alguma forma. E nos últimos casos, existe uma saliva artificial, que funciona como um spray, que você pode aplicar quando a boca estiver muito seca. Gente, tudo influencia. E até a nossa higiene, será que a nossa higiene, a ansiedade também tem a ver com problemas e questões relacionadas à saúde bucal? Sim, acho que todo mundo já chegou a ver um pouco, até em vídeos na internet, que quando a pessoa está um pouco depressiva e ansiosa, ela acaba se deixando um pouco Fica mais descuidada, né? Ela não tem, né, vontade nem de sair da cama, nem de tomar banho, e aí acaba descuidando da higiene. Exato, isso é muito comum. E aí, o que acontece? A pessoa também deixa de escovar os dentes. E isso traz muitas cáries. E já tá com a saliva reduzida, já tá com bruxismo, que tá apertando muito os dentes já tá suscetível à fratura. Então a gente encontra uma situação muito difícil, que é um dente frágil, provavelmente cheio de cárie, uma boca muito ressecada, mais suscetível à cárie, tudo muito propício. Gente, como trabalhar uma odontologia preventiva? É o mais importante hoje em dia. Quando a gente fala em odontologia preventiva, não é só vem aqui no consultório a cada 6 meses fazer uma limpeza. Isso é passado. Para a gente tratar um paciente, a gente de fato tem que olhar para ele como um todo, porque o sono importa, a alimentação dele importa, tudo importa, como ele se higieniza, como está a cabeça dele. Na verdade, é multidisciplinar, né? É importante também que outros profissionais conheçam, né, o problema, até mesmo para indicar, por exemplo, uma criança que vai ao pediatra. É um diagnóstico que poderia também ser dado pelo pediatra. Olha, essa criança ela pode estar tendo bruxismo, é legal que você leve a um profissional, especialista. O tratamento também, vamos dizer, ortodôntico, né? Que, assim, eu não tinha bruxismo, mas eu tinha DTM. Então, eu sentia dores. Eu cheguei até a fazer consulta para saber se eu estava com bruxismo. E, na verdade, era um tratamento ortodôntico que eu fiz e que deu certo e que, assim, melhora em muito a nossa qualidade de vida. E é muito importante a gente entender isso.
E eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade, porque eu conheço em casa gente que não usa placa, né? Que começa, que o negócio dá certo e aí vai deixando para trás e fica com os dentes desalinhados. Porque a gente falou da placa aqui no início, a gente pode botar a plaquinha aqui de novo, mas aquela placa, ela tem que estar atualizada, né, doutora? Você tem que estar fazendo esse acompanhamento e essa manutenção, porque você vai usando, vai desgastando a placa, porque você não está desgastando o dente, mas desgasta a placa. E aí tem que fazer a manutenção da placa, tem que ser periódica. De quanto em quanto tempo? Eu gosto de fazer a manutenção da placa a cada 3 meses, mas no início do tratamento, quando ele está um tratamento recente, né, comecei agora, ainda não dei alta para o meu paciente, eu faço acompanhamento mensal. Quando estabilizou, tá tudo bem, o paciente está controlado, aí eu faço a cada 3 meses, até eu perceber, tá mais controlado ainda a cada 6 meses. A alta é 6 meses, né, nunca tem alta. Falando sobre a ansiedade e saúde bucal. Quando a gente pensa em ansiedade também, a gente vai falar assim da alimentação, porque a pessoa ansiosa, ela acaba comendo as emoções. Então tem muita gente que faz uma dieta aí desequilibrada, começa a ganhar peso, que também é um fator, né, de estresse. A gente sabe que o estresse também engorda. E essas dietas que são de pessoas mais ansiosas, que não estão tendo uma alimentação adequada, elas também podem prejudicar a saúde bucal? Muito. A cárie, ela é totalmente açúcar dependente. Então, além de pode trazer obesidade, esse consumo rico do açúcar, ele também pode trazer muitas cáries. E já está comprovado também que o açúcar pode trazer doenças gengivais, que existe a gengivite e a periodontite. A gengivite, ela é uma inflamação mesmo só ali da gengiva. A periodontite, ela já é um pouquinho mais grave, ela é mais profunda, ela pega também o osso, pega o ligamento do dente. Então, tudo isso é uma situação um pouco mais grave. Pode passar a próxima imagem? Nesse caso aqui, são casos muito comuns que eu pego no consultório. É um caso bem grave, né? É feio, né, gente? É feio. Mas aqui a gente precisa falar sobre isso, né, doutora? Explica pra gente o que foi aí. Esse caso aqui é um caso de um paciente com alto consumo de açúcar, alto consumo de cafeína, mas principal, bruxismo não tratado. Nossa. Qual a idade desse paciente, que eu só fiquei curiosa? 32. Muito jovem. Aí ele quebrou a raiz do dente, é isso? Exato, a raiz do dente está quebrada. Aqui dá pra ver que a coroa tá quebrada. E aqui na raiz a gente tem um desgaste bem grande. E tá vendo essa recessão gigantesca, que a raiz já tá um pouco mais exposta. Isso aqui é doença periodontal. Tudo ligado à ansiedade. Tudo ligado à ansiedade. E aqui a gente consegue ver também um desgastezinho ainda leve, mas já está começando para caminhar para aquilo ali. E qual foi o tratamento que você fez com esse paciente, doutora? Extração. Não teve jeito. Depois da radiografia, não teve mais jeito. Esse caso aqui é outro caso que vale muito a pena falar também, que outra alimentação muito pesada para os casos de ansiedade e bruxismo e apertamento é a cafeína. Muitas pessoas vivem dopadas de cafeína. Além da cafeína do próprio café, os energéticos. Então nós temos aí médicos, enfermeiros que saem de plantão e entram em outro plantão. E é muito, muito, muito comum o uso excessivo dessas bebidas. Essas bebidas são extremamente ácidas. E essa acidez causa esse tipo de desgaste aqui nos dentes. Explica pra gente qual é o desgaste que aconteceu. Esse desgaste aqui, próximo da gengiva. Certo. Esse desgaste aqui, ele também eventualmente vai levar à fratura dental. Nesse caso, a gente conseguiu fazer a restauração. Vocês percebem que aqui em cima também o dente está bem comprido? Sim. Isso também é desgaste, só que ainda não está tão grave quanto esse de baixo. Esse paciente tem muitos desgastes, tudo por causa da cafeína e da acidez da alimentação. Os energéticos, tudo isso levou
esse nível de desgaste. E aí, nesse caso, doutora, você faz o tratamento odontológico, mas você também encaminha para um outro tipo de tratamento, para a pessoa diminuir a quantidade de cafeína, para que não ocorra novamente. Porque, por mais que você faça o tratamento, corre o risco de voltar. Sim, nesse caso é muito importante saber também de onde está vindo, qual é a causa, por exemplo. Se é a alimentação, se é a escovação forte, tudo isso importa, porque se a gente não remover a causa, não adianta fazer o tratamento das cavidades, não adianta fazer o tratamento da retração gengival. Então precisa sim descobrir a causa. Perfeito. Finalzinho do nosso bate-papo aqui, chegando ao fim. Doutora Palena já sabe que a gente tem perguntinhas para ela, perguntinhas da Caixa Preta, mas... A Caixa Preta tá muito famosa. O que será que vem para ela hoje, na pergunta surpresa do dia, doutora? Será que vai ter ansiedade saindo dessa caixa? Divertidamente 2, né? A gente teve o lançamento recente do filme, que fala sobre as emoções e traz a ansiedade como personagem principal do filme, e aí mostra como que ela influencia em tudo, ali falando muito sobre saúde mental, e aqui a gente atrelando a saúde mental e a sua saúde bucal. Então, quando a gente fala dos perigos, do risco, que a gente precisa estar cuidando de todo o nosso corpo e da nossa mente, do nosso espírito, é isso, para que a gente não deixe a ansiedade tomar conta da gente e daqui a pouco tá passando por situações, às vezes, até irreversíveis, né, Karina? É verdade, então é muito importante a gente se cuidar, a gente ter esse autocuidado. E vamos para a Caixa Preta? Antes eu queria dar para vocês essa cartilha que eu sempre dou para os meus pacientes de como domar a ansiedade. Ai, que lindo! Como domar a ansiedade. 25 mensagens ilustradas e dicas de especialistas para você cuidar da sua saúde mental e ter uma vida mais leve e feliz. Deu para focar aqui, galera? Deu? Nessa daqui? Pronto, só foca aqui, que a gente traz aí para vocês uma cartilha. Essa cartilha as pessoas também podem encontrar em outros locais. Essa daí tem na rede de farmácia Drogazil. Pronto, gente. Então vocês têm aqui distribuição gratuita? Não é distribuição gratuita, mas há uma valiosa leitura. É uma doação. É uma indicação, uma doação. Não deixa de ser fazendo bem, né? Para você melhorar a sua vida e ajudar o próximo também. Muito obrigada pelo livrinho. Esse livro salva vidas, vai salvar também a vida de muita gente por aqui. Agora não fuja da pergunta. Vamos para a pergunta. Silêncio no estúdio. Que nem... Silêncio no estúdio. Ai, será que vai ser uma repetida? Pode me contar sobre uma memória de infância que você guarda com carinho. Ai, que fofo. Conta pra gente, Palena. Gente, já pensa em dar um branco agora? Tem gente que não tem tanta memória assim, né, da infância, às vezes vão bloqueando as memórias. Freud explica. Não tem problema. Eu tenho de quando eu fui com os meus pais e o meu irmão pro Beach Park pela primeira vez. Na época, não sei se ainda tem, porque eu não voltei mais. Eu fiquei doente no dia do Beach Park, mas foi muito bom até eu adoecer. Desceu a família inteira naquele escorregador grandão, assim, que era uma boia. Foi muito, muito, muito divertido. Foi um dia todo bem família, assim. Foi muito, 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 muito legal. A gente brincou tanto que a gente nem almoçou. Aí vocês veem como que a convivência, né? Esse tempo de qualidade é uma forma, uma linguagem de amor e uma linguagem que cria memórias. Fica a dica para você passar mais tempo com a sua família, para criar essas memórias e depois ter essas recordações, gente, porque memória é tudo que a gente vai levar daqui para frente, né, Karina? É verdade. Só olhar o brilhozinho dela, mas por que te veio esse... Fiquei curiosa para saber. Porque a gente sempre viajava muito junto quando a gente era mais novo. Mas esse dia, assim, foi muito bom. Eu gosto muito de parque. E aí eu lembro que eu falava que queria muito, muito, muito ir no Beach Park. E aí simplesmente foi um dos melhores dias da minha infância, porque eu brinquei tanto que eu saí de lá doente. Foi uma realização de um sonho que ela viveu aquela experiência ali realizada. Eu vivi tudo. Eu lembro que eu brinquei até na piscina de ondas. Na época o Medina ainda não existia, nem a Tati, mas eu realmente surfei naquela piscina. Foi tudo. Foi tudo. E foi tudo
do nosso programa de hoje. É bom a gente investir nesses momentos. E é bom você investir em você. Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam saber sobre saúde, sobre ansiedade, sobre saúde bucal e conhecer um pouquinho mais do Saúde na Mídia. A gente espera você nos próximos episódios. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Toda quarta-feira às 7 da noite a gente sobe. Coloca a notificação, participa, porque você pode mandar perguntas pra gente ou até dizer o tema ou quem você gostaria de ver por aqui. É verdade. Antes de você sair desse vídeo, coloca aqui o seu nome, de onde você está assistindo o Saúde na Mídia, para a gente conhecer um pouquinho mais de você e o que você quer ver por aqui em outros episódios, tá? Muito obrigada pela sua participação e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Saúde!